Se estivéssemos numa realidade paralela, já saberíamos se a Fórmula 1 vai ter uma nova equipe ou não. Talvez uma decisão já até tenha sido tomada em junho. Talvez seja tomada neste mês, ou mesmo depois. Seja como for, é improvável que todas as partes interessadas na Fórmula 1 vejam a ideia como positiva. O processo está chegando ao fim. Embora a decisão final ainda seja desconhecida, seria uma surpresa se a Andretti ou a General Motors recebessem uma boa notícia. A busca por possíveis novas equipes no grid começou em fevereiro, a pedido do presidente da Fórmula 1, Mohammed Ben Sulayem. Desde então, a gente tem esperado por notícias sobre isso. Inicialmente, os interessados foram convidados a enviar uma manifestação preliminar de interesse. Eles então receberam os requisitos para o processo da candidatura. O prazo inicial era 30 de abril e depois foi estendido para 15 de maio. Aqueles que enviaram uma proposta completa de candidatura passaram por um processo de due diligence, em que detalharam quais pessoas teriam participação, controle e gestão do time. Os critérios de seleção incluem ainda recursos técnicos e financeiros. Pela primeira vez, foram considerados os critérios de sustentabilidade, equidade, diversidade e inclusão. A Fórmula 1 ainda pode impor mais critérios de seleção. O processo é gerido pela FIA, que não detém controle total sobre ele. Abril era o prazo original, o que indica que se esperava uma decisão sobre o novo time até 30 de junho, mas essa era apenas uma data-alvo. O prazo foi adiado para meados deste mês, talvez 15 de julho, mas é de novo apenas uma data-alvo, que provavelmente não vai ser cumprida. É por isso que a gente está aqui especulando, em vez de esperar a decisão oficial. Houve vários interessados em entrar na Fórmula 1, embora não esteja claro quantas candidaturas oficiais foram apresentadas. A menos que os interessados se manifestem publicamente, como foram os casos da Andretti Cadillac e Hi-Tech, a lista de interessados vai ser anônima até que a FIA decida divulgar. Essas duas propostas, da parceria entre Andretti Cadillac e da expansão da equipe júnior da Hi-Tech, foram consideradas as mais sérias no paddock. Ao entrar sob o nome Andretti Cadillac e anunciar que trabalharia com a GM, o projeto liderado por Michael Andretti pareceu cumprir a maior exigência, que é trazer um fabricante como parceiro. Deu para notar que a Andretti continuou os negócios de forma discreta, depois de receber pouco apoio das equipes da Fórmula 1. Os planos dela foram vistos com reservas, depois de ter feito comentários públicos audaciosos e apresentado um plano com falhas. Mas a gente vai falar disso mais adiante. A proposta da Andretti Cadillac é a mais discutida e, aparentemente, a que mais impressionou nos bastidores, e se tornou um ícone das questões que dominam o processo. Desconfia-se que se trate do mesmo projeto anterior da Andretti, que não atraiu figuras importantes da Fórmula 1. Fala-se um pseudo-acordo no qual, por exemplo, ela seria cliente de um motor Andretti Cadillac em 2025. No ano seguinte, mudaria esse motor para o seu próprio nome. Pessoas envolvidas na proposta disseram que a GM estaria fortemente envolvida, tratando como um projeto de fábrica, até mesmo com promessa de um eventual programa completo de motores. Uma das figuras sêniores do projeto disse que a contribuição da General Motors e os planos para o crescimento futuro surpreenderam quem teve acesso a eles. Ter duas marcas americanas, Andretti e Cadillac, seria perfeito para a Fórmula 1 em seu esforço para crescer nos Estados Unidos. Porém, muitas equipes duvidam disso. Frederic Vasseur, chefe da Ferrari, disse que uma nova entrada precisaria ser permitida por razões extremamente boas e que a nacionalidade da equipe não é uma delas. Ele considera que um piloto americano de ponta é mais importante, opinião apoiada pelo coproprietário-chefe da Mercedes, Toto Wolff. As equipes não têm a palavra final. Mas e o alto escalão? Bem, parece que o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, deseja a entrada da Andretti Cadillac. A gente se surpreendeu com o presidente da FIA sendo tão audacioso, pois o que ele disse poderia ser interpretado como favorecimento à GM. Uma vez que o processo está em andamento e pressupõe neutralidade, não parece sensato usar uma entrevista para a Associated Press nos Estados Unidos para questionar publicamente a eventual recusa a uma marca como a General Motors. Ben Sulayem também acredita que a Fórmula 1 concorda com seu ponto de vista nesse aspecto, e até chegou a dizer isso publicamente. Intencionalmente ou não, parece haver interpretação equivocada dos comentários feitos por Greg Maffei da Liberty Media sobre o envolvimento da General Motors na proposta da Andretti. Ele disse que nas circunstâncias certas trabalharia para obter a 11ª equipe. Ao reconhecer que a GM estava interessada na Andretti, há motivos para acreditar que isso poderia acontecer. Assim como outras pessoas, Ben Sulayem interpretou essa fala como uma mudança de posição da Liberty, concordando com o presidente da FIA que a combinação Andretti-GM é irresistível. Mas a gente entende que Maffei estava falando no contexto de fabricantes americanos participando como fornecedores de motores, ou seja, o que poderia acontecer é a General Motors se envolver de alguma forma na Fórmula 1 no futuro,
mas não necessariamente como a 11ª equipe. As partes interessadas da Fórmula 1 não precisam necessariamente escolher uma nova equipe, embora os movimentos recentes tenham resultado em novas candidaturas. O cenário da Fórmula 1 mudou desde o anúncio da possível vaga. Os decisores podem concluir que nenhuma das candidaturas merece estar no grid. O crescimento que a Fórmula 1 teve nos 7 anos sob a propriedade da Liberty Media e as mudanças específicas para fortalecer as 10 equipes criaram um modelo de franquia. Nele, as equipes existentes têm mais valor do que sempre tiveram. As equipes temem que esse valor seja prejudicado se a barreira de entrada for muito baixa. E principalmente, não querem perder parte da receita, já que o prêmio em dinheiro seria dividido entre 11 equipes em vez de 10. Isso levou a discussões para aumentar consideravelmente a taxa de antidiluição, que atualmente é de 200 milhões de dólares. Então, para entrar em 2026 ou 2027, uma nova equipe teria que pagar 2 ou 3 vezes esse valor. Os críticos dessa medida acreditam que as equipes estão sendo gananciosas. Até quem aponte uma falha aí, alegando que uma taxa antidiluição é relativa à receita da equipe, não ao valor dela. Como o prêmio em dinheiro que as equipes rateiam não aumentou tanto quanto parece ter aumentado o valor das equipes, elas já não estão dispostas a receber um 11º membro, como já estiveram no passado. Então, por que uma nova equipe deveria pagar de repente o triplo de uma taxa antidiluição? Bem, por hora, isso é uma questão secundária. Tudo o que você precisa saber é que tem um aspecto comercial grande em jogo, sem consenso sobre quem deve absorver qualquer perda financeira que venha a ser causada pela expansão do grid. A questão principal é que a Fórmula 1 precisará estar convencida de que há um bom motivo comercial para aprovar uma nova equipe. Isso, claro, considerando que a FIA decida que pelo menos um dos candidatos convenceu nos aspectos técnico e financeiro. Veja, esta é apenas a nossa opinião, mas nós ficaríamos muito surpresos se uma 11ª equipe fosse confirmada. Não somos contra as candidaturas apresentadas, já que nós nem conhecemos os detalhes. Mas só estamos inclinados nessa direção simplesmente porque o cenário da Fórmula 1 está bastante dividido nesse momento. Sem contar que o detentor dos direitos comerciais diverge do órgão regulador em muitas coisas, especialmente no quesito novas equipes. Tem gente que insinua que se trata de uma decisão exclusiva da FIA, mas não é assim. Embora este seja um processo supervisionado por ela, o detentor dos direitos comerciais tem papel crítico. Se a Fórmula 1 ou a FIA tiver problema, nenhuma vaga será aberta. Vai ser necessária uma posição unificada, o que não parece ser o caso até agora. Com toda a hesitação e a divisão até agora, seria uma baita mudança se algum novo time recebesse apoio suficiente para ser selecionado.